que bom tê-los aqui de volta na aula de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica. Esta aula, você precisa responder a esta pergunta: o que é política educacional? É um conceito básico para a nossa discussão de toda a disciplina. É importante que durante a nossa conversa você faça um resumo e tenha então um conceito próprio a partir do que nós discutimos e da sua leitura sobre o que é política pública. O termo política se refere a escolhas, a decisões tomadas por uma determinada autoridade política, decisões que se relacionam ao o que fazer diante de um determinado problema ou de uma necessidade social. Esses problemas ou essas necessidades podem ser de ordem econômica, sociais e de diversos aspectos, de problemas ou necessidades que nós temos em nossa sociedade. Essas demandas podem vir da sociedade, do governo, dos nossos representantes, mas precisa ter uma característica participativa, porque a partir desta característica, de todos os envolvidos na discussão e na condução das políticas públicas educacionais, a própria efetividade e o desenvolvimento das ações ou dos programas derivados dessa política tem uma efetividade maior. Para respondermos então o que é política educacional, é importante diferenciarmos Estado e governo, e também uma política de Estado e uma política de governo. Uma política de Estado ela é permanente, amparada pela Constituição Federal. O Estado é fixo e permanente com todas as suas instituições. O governo ele é provisório. Uma política de governo ela é transitória. Nós temos eleições presidenciais a cada 4 anos. Um governo ele pode se reeleger ou não. Então, o governo ele muda, ele é transitório. Uma política de governo ela pode durar apenas 4 anos ou 8 anos, conforme aquele governo está no poder. Uma política de Estado, ela é permanente. Por exemplo, Bolsa Família foi uma política de um governo e que se tornou uma política de Estado. Quando ela se torna uma política de Estado, ela tem uma garantia a longo prazo. O governo pode fazer algumas alterações, mas esta política permanece, até porque quando temos boas políticas e políticas efetivas, elas devem permanecer e políticas de governo boas políticas devem se tornar políticas de Estado. Em relação às origens dos problemas em que nós temos, com ordens políticas, econômicas ou de bem-estar social, políticas sociais, em geral tratam de algo estrutural da nossa sociedade, que é a própria desigualdade social. Neste sentido, quase toda política pública é uma forma de transferência de renda para tentar solucionar os problemas, por exemplo, como um problema estrutural, que é a desigualdade social, que está diretamente relacionada com o acesso, a permanência e o rendimento também dos alunos na escola. Quais aspectos estão em torno da política pública? Ela sempre trata, então, algo relacionado ao bem-estar da população. O poder público, a população deve identificar e buscar soluções para os problemas sociais. Envolve a população de que forma? Da forma de garantir os direitos e a cidadania, o acesso, Então, quais são esses direitos que nós temos garantidos constitucionalmente? O acesso à saúde, educação, habitação, meio ambiente, entre outras questões. Então, a política pública, ela vem como uma ação, como um projeto ou como uma lei, como uma forma de resolver um problema social ou um problema econômico, em geral, um problema de bem-estar social. As políticas públicas que são eficientes, elas devem ter continuidade de um governo para o outro, como nós falamos, e se transformar, então, em uma política de Estado. É comum nas discussões na área educacional
nós falarmos sobre políticas que devem se tornar uma política de Estado. Quando falamos desta forma, é porque estamos dizendo que essa política precisa permanecer. Nós não podemos olhar para os problemas educacionais com situações fáceis e imediatas. A educação, conforme toda a história que nós já conhecemos, que você já conhece da educação, o que nós conhecemos dos países que avançaram na educação, não foram medidas imediatistas ou simples. Nós temos problemas complexos e nós precisamos de soluções a longo prazo e de investimento a longo prazo para sanar esses problemas educacionais. Quem faz a política pública? Bom, espero que você já tenha definido o que é política pública. E quem faz então a política pública? Aqui nós precisamos de um conceito comum também, que é de primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Quem é o primeiro setor? O primeiro setor é o Estado, tudo o que é público. O segundo setor é a iniciativa privada. Então, são todas as empresas, todas as instituições com fins lucrativos. E o que é o terceiro setor? O terceiro setor, ele se caracteriza como uma organização privada, mas o seu fim é público. Então, ele também tem um fim público no sentido de resolver alguma necessidade social. Então, ele se caracteriza como privado, mas ele não tem um objetivo do lucro, por exemplo. Então, organizações sem fins lucrativos e várias ONGs que se caracterizam aí no terceiro setor. Envolve, então, esses três setores. Mas quem propõe a política? A política pode ser proposta pela população, por organizações, pelo setor privado ou pelo setor público. É lógico que nós temos um ciclo e nós temos um processo, né, para que um problema identificado possa ter, então, instrumentos, se tornar uma política pública, mas ela deve envolver os três setores. Voltando no conceito de política, a partir de identificarmos um problema público, vamos pensar então novamente no censo da educação, nas avaliações do INEP, todos os dados, por exemplo, do censo escolar. A partir de um diagnóstico dos problemas identificados, então nós precisamos de instrumentos para efetivar uma política pública. Então a política pública vem como uma resposta ou como uma solução para um problema público. Vamos pensar a questão do analfabetismo no Brasil. Então, é um problema identificado há muitos anos e nós temos várias políticas que já foram propostas para solucionar este problema. Elas precisam ser avaliadas, reavaliadas, alteradas, modificadas. Então, nós temos uma modalidade da educação que se chama o EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é uma política pública educacional com o objetivo de sanar, então, este problema, que é o problema do analfabetismo. A política pública ela também pode se operacionalizar por uma diretriz, por uma lei, por uma campanha, por exemplo, quando nós temos campanhas de vacinação, campanhas contra a dengue, porque temos um problema público e muitas vezes a forma da política pública pode vir como uma campanha, ou como uma lei, ou como boas práticas, projetos, obras. Então depende de qual é o problema público identificado. Como um outro exemplo, no Brasil, no ano de 2008, nós tivemos um problema social identificado, que ainda nós temos mais um déficit habitacional de 7,9 milhões de moradias. Então, isso significa 21% da população brasileira sem moradia. Foi necessário, então, uma proposta, um programa para sanar este problema. E o programa proposto foi o programa Minha Casa, Minha Vida.
que é um programa habitacional lançado pelo governo federal, com incentivos, com condições específicas de financiamento, com parcerias em relação ao Estado, municípios e entidades para solucionar o problema que é o déficit habitacional. Então, o programa Minha Casa Minha Vida é uma política pública na área habitacional. A política educacional, ela se caracteriza como uma política social. Como uma política redistributiva, nós temos políticas que são redistributivas dentro da educação, como, por exemplo, Bolsa Escola, que também trata da questão da desigualdade e do acesso e da permanência especificamente dos alunos na escola. E tem resultados, e isso tem demonstrado resultados no acesso e na permanência, resultados efetivos dos alunos na escola, em especial das classes mais baixas. Condições de acesso, permanência e qualidade na educação. Então, a política educacional, como uma política social, ela se caracteriza tanto pela matrícula, então as condições de acesso, a permanência, porque nós temos, para a permanência, nós precisamos de transporte, nós precisamos de alimentação dessas crianças na escola, nós precisamos que as crianças aprendam, que as crianças gostem da escola, precisamos de formação de professores, enfim, o que envolve também a própria qualidade da educação de uma forma geral. Outros exemplos de políticas públicas. O Plano Nacional de Educação, apesar de se caracterizar como uma lei, é uma política pública porque, a partir de um diagnóstico de toda a educação, estabeleceu as 20 metas para a educação, para solucionar os problemas educacionais. Programa Brasil Alfabetizado, Pronatec, ProUni, programas Caminhos da Escola, PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, entre outras iniciativas do próprio Ministério da Educação. Voltando para, ou resumindo então, a questão da política pública. A partir de se identificar um problema na área educacional, esta proposta de solução deste problema, a partir de vários instrumentos, é uma política pública educacional. Retomando, nós temos problemas complexos na educação e temos várias questões a serem discutidas, por exemplo, quando falamos na qualidade da educação. Então, eu posso discutir a educação na questão do acesso, da permanência, da qualidade, da formação de professores, dos recursos, do financiamento para a educação. Então, são várias questões a serem discutidas. Então, nós precisamos de políticas para todas essas questões. Problemas da educação são complexos, por isso, precisam de soluções que atendam e que garantam a longo prazo as soluções e a melhora de toda a nossa qualidade educacional no Brasil. Que bom que você ficou até aqui, espero que você consiga agora resumir e conceituar o que é uma política pública, assim como exemplificar também. Aguardo vocês na próxima aula.